Existe uma voz dentro da sua cabeça que sabe exatamente onde tocar para fazer você duvidar de si. Ela aparece depois de uma conversa e repete aquilo que você deveria ter dito. Surge antes de uma decisão e apresenta tudo o que pode dar errado. Compara você, julga suas escolhas, questiona seu valor e transforma um pequeno silêncio de alguém em uma história inteira de rejeição. Essa voz acompanha seus dias com tanta intimidade que você deixou de percebê-la como uma presença. Apenas concluiu que ela era você. Mas Carl Jung enxergou algo profundamente perturbador na mente humana. Aquilo que fala dentro de nós nem sempre representa quem realmente somos. Em muitos momentos, o pensamento que diz "você não consegue" não expressa uma verdade, mas uma parte ferida da personalidade tentando evitar outra decepção. A voz que exige perfeição pode não ser sua consciência, mas a marca de expectativas que você aprendeu a carregar. Até mesmo aquilo que parece uma opinião pessoal pode ser apenas uma antiga aprovação ainda sendo buscada dentro de você. E então surge a pergunta que muda completamente a maneira como você se relaciona com a própria mente. Se você consegue ouvir essa voz, quem é aquele que percebe o que ela está dizendo? Observe agora. Enquanto estas palavras chegam até você, alguma parte da sua mente concorda, desconfia, interpreta ou tenta antecipar a conclusão. Mas existe também algo silencioso que percebe todas essas reações acontecendo. Há o pensamento e há a consciência do pensamento. Há a voz que julga e há algo que reconhece o julgamento. Essa pequena distância quase nunca é notada, porque você aprendeu a acreditar imediatamente em tudo o que surge dentro da sua cabeça. Um pensamento aparece e, antes que você possa examiná-lo, transforma-se em sentimento, reação e escolha. Assim, uma frase interna pode controlar um dia inteiro sem jamais precisar provar que é verdadeira. Para Jung, a psique não era uma sala ocupada por uma única identidade, mas um território vivo, formado por diferentes forças, memórias e personagens interiores. Alguns foram construídos para proteger você, outros nasceram daquilo que precisou esconder, e alguns se tornaram tão poderosos que aprenderam a falar usando a palavra eu. Por isso, descobrir quem está falando não é apenas uma curiosidade filosófica. É o começo de uma separação decisiva entre aquilo que você realmente é e as vozes que, durante anos, viveram sua vida em seu lugar. Essa separação começa quando você percebe que sua aparente unidade interior é muito mais complexa do que imaginava. Em um momento, uma voz pede mudança. No instante seguinte, outra exige que tudo permaneça como está. Você chama isso de indecisão. Mas Jung observou que a psique contém núcleos emocionais capazes de agir como pequenas personalidades dentro da personalidade. Eles possuem memórias, desejos, medos e maneiras próprias de interpretar o mundo. Quando um desses núcleos é ativado, ele não pede licença para entrar. Assume o centro da consciência e, durante algum tempo, faz você enxergar toda a realidade através de sua emoção. É por isso que uma pessoa segura pode se sentir completamente incapaz diante de uma situação específica. Não foi toda a sua identidade que mudou. Uma parte antiga foi despertada e começou a falar, como se representasse o ser inteiro. Nesse estado, você não pensa apenas sobre o medo, pensa a partir dele. Não observa a insegurança, passa a enxergar com os olhos dela. A voz então encontra provas para sustentar aquilo que já decidiu. Um olhar se torna desaprovação, um atraso parece abandono, e uma dificuldade momentânea confirma a ideia de que nada dará certo. Quanto mais você acredita nessa narrativa, mais convincente ela se torna. Jung chamou essas estruturas de complexos, não para transformá-las em inimigas, mas para mostrar que existem forças interiores capazes de conquistar autonomia quando permanecem inconscientes. Um complexo não é apenas uma lembrança dolorosa guardada no passado. É uma organização viva de emoções que continua interpretando o presente segundo uma experiência anterior. Ele faz o tempo psicológico parar. O corpo está no agora, mas a reação pertence a outro momento. A voz usa palavras atuais,
porém fala a partir de uma realidade que já terminou. E aqui está um dos pontos mais importantes. Tentar expulsá-la pela força pode torná-la ainda mais insistente. Aquilo que é reprimido não deixa de existir, apenas perde a possibilidade de ser reconhecido. O primeiro movimento de liberdade é mais sutil. Em vez de perguntar, por que estou pensando assim? Você começa a perguntar, qual parte de mim precisa que eu acredite nisso agora? Essa mudança não oferece uma resposta imediata, mas interrompe a identificação automática. A voz continua falando, porém já não ocupa todo o espaço. E quando ela deixa de ser confundida com sua identidade completa, torna-se possível descobrir de onde aprendeu a falar com tanta autoridade. E uma das primeiras vozes a conquistar essa autoridade nasceu quando você aprendeu que não poderia mostrar tudo o que era. Muito cedo, você percebeu quais comportamentos recebiam aprovação, quais emoções causavam desconforto e quais partes precisavam ser escondidas para que continuasse pertencendo. Sem perceber, começou a selecionar o que poderia aparecer diante do mundo. Jung chamou essa identidade social de persona, a face psicológica criada para tornar possível a convivência, a adaptação e o reconhecimento. A persona não é falsa por natureza. Todos precisam de alguma forma para ocupar seu lugar na realidade. O problema começa quando essa máscara deixa de servir a sua vida e passa a decidir quem você tem permissão para ser. Nesse momento, ela também ganha uma voz. É a voz que pergunta como você será visto antes de perguntar o que realmente sente. É ela que transforma descanso em culpa, vulnerabilidade em fraqueza e discordância em ameaça de rejeição. Ela diz que você precisa parecer forte, mesmo quando algo dentro de você pede acolhimento. Exige que mantenha uma versão coerente de si, ainda que essa versão já não corresponda à pessoa que está surgindo. Quanto mais reconhecimento você recebe por representar esse papel, mais difícil se torna abandoná-lo. Afinal, retirar a máscara pode parecer o mesmo que perder amor, respeito ou pertencimento. Assim, aquilo que começou como uma adaptação se transforma silenciosamente em prisão. Você passa a defender uma identidade que o próprio corpo já está cansado de sustentar. E quando a vida começa a exigir mudança, a voz da persona reage como se sua sobrevivência estivesse ameaçada. Ela tenta convencer você de que decepcionar expectativas é o mesmo que fracassar. Faz parecer perigoso dizer não, mudar de opinião, escolher outro caminho ou simplesmente admitir que já não deseja aquilo que um dia prometeu desejar. Essa voz é persuasiva porque fala usando as regras que mantiveram você emocionalmente seguro por muitos anos. Contudo, segurança não é o mesmo que verdade. Uma identidade pode proteger você em determinada fase e sufocar seu desenvolvimento na seguinte. Por isso Jung não propunha destruir a persona, mas reconhecê-la como uma função, e não como a totalidade do ser. Quando você percebe que está desempenhando um papel, recupera a possibilidade de decidir quando utilizá-lo. Mas aquilo que a persona excluiu para construir uma imagem aceitável não desapareceu. Permaneceu atrás da máscara, acumulando força, esperando uma abertura para finalmente ser ouvido. E aquilo que permaneceu atrás da máscara não ficou em silêncio. Apenas aprendeu a se expressar de maneiras que você não reconhece imediatamente. Cada vez que uma emoção foi considerada inadequada, cada vez que uma necessidade precisou ser negada e cada vez que você sentiu que só seria aceito se agisse de determinada maneira, uma mensagem foi registrada dentro da psique. Com o tempo, essas mensagens deixaram de soar como palavras vindas de fora. A cobrança que um dia pertenceu a outra pessoa passou a usar a sua própria voz. A expectativa do ambiente tornou-se uma regra interior. E aquilo que você precisou fazer para pertencer começou a parecer uma característica natural da sua personalidade. É assim que alguém pode passar anos obedecendo a um pensamento sem perceber que ele foi aprendido. A voz afirma: você precisa agradar. Não pode demonstrar fraqueza. Não deve confiar. Tem que provar seu valor. Como essas frases surgem dentro da mente, parecem conclusões pessoais. No entanto, muitas são ecos emocionais de relações, experiências e padrões anteriores à capacidade de questioná-los.
Jung compreendeu que a vida psíquica também carrega marcas que ultrapassam a história individual. Certas imagens, medos e expectativas são reforçados pela família, pela cultura e pelos papéis transmitidos entre gerações. Isso não significa que seu destino esteja determinado, mas explica por que algumas vozes parecem tão antigas e poderosas. Elas não apresentam argumentos, falam como leis. É justamente essa certeza que torna difícil reconhecê-las. Você tende a questionar um pensamento quando ele parece estranho, mas raramente investiga aquele que soa familiar demais. Assim, a voz mais influente não é necessariamente a mais alta. Muitas vezes é aquela que você nunca imaginou que pudesse ser questionada. Ela orienta escolhas, define limites e mantém sua vida dentro de um território conhecido, mesmo quando esse território já se tornou pequeno. Por isso, tornar-se consciente não significa examinar obsessivamente cada pensamento, mas começar a notar quais frases se repetem quando você tenta mudar. Qual voz aparece quando você coloca um limite? Qual sentença surge quando escolhe algo diferente do esperado? O que ela ameaça retirar de você? Aprovação, segurança, pertencimento ou a imagem de ser uma boa pessoa? A resposta revela o compromisso oculto por trás da voz. E quando esse compromisso é visto, uma descoberta desconfortável se aproxima. Enquanto você construía uma identidade aceitável para o mundo, tudo o que não cabia nela continuava crescendo no escuro. Agora, essa parte esquecida quer participar da sua vida, e já encontrou uma maneira de ser escutada. Essa parte esquecida é aquilo que Jung chamou de sombra, mas o nome costuma provocar uma interpretação incompleta. A sombra não contém apenas maldade, impulsos perigosos ou características que você deveria eliminar. Ela reúne tudo o que sua identidade consciente não conseguiu aceitar como parte de si. Nela podem estar a raiva que você proibiu para continuar sendo gentil, a firmeza que confundiu com egoísmo, a sensibilidade que aprendeu a esconder e até capacidades que pareciam ameaçar o papel que esperavam que você desempenhasse. Sempre que a persona declara, "Isso não combina comigo", alguma coisa é empurrada para fora da imagem consciente. Mas sair da imagem não significa sair da psique. Aquilo continua vivo e busca expressão, ainda que de maneira indireta. É por isso que a sombra costuma falar através de reações desproporcionais, julgamentos imediatos e pensamentos que parecem surgir contra a sua vontade. Quando determinada característica em alguém provoca uma irritação intensa, pode haver ali algo que sua consciência se recusa a reconhecer. Quando você admira profundamente a liberdade de outra pessoa, também pode estar enxergando uma possibilidade própria que foi reprimida. A projeção faz parecer que tudo está no outro, enquanto a origem da intensidade permanece escondida dentro de você. Nesse ponto, a voz interior desempenha um papel decisivo. Ela cria justificativas para que você não precise olhar mais fundo. Diz que o problema está sempre fora, que sua reação é completamente óbvia e que investigar a própria participação seria uma forma de fraqueza. A sombra não quer destruir você. Ela quer deixar de ser excluída. Entretanto, quanto mais tempo permanece inconsciente, mais bruta se torna sua forma de aparecer. O que poderia chegar como uma percepção surge como conflito. O que poderia se tornar firmeza aparece como irritação. O que poderia orientar uma mudança transforma-se em inquietação constante. Jung percebeu que não nos tornamos inteiros, imaginando apenas aquilo que é luminoso, mas levando consciência ao que foi rejeitado. Isso exige uma coragem diferente daquela usada para enfrentar o mundo, porque aqui não existe um inimigo externo a ser vencido. Existe uma verdade interior que ameaça a imagem cuidadosamente construída de quem você acredita ser. E a voz que mais acusa, condena e se defende pode estar protegendo exatamente essa imagem. Por isso, antes de acreditar no próximo julgamento que surgir, existe uma pergunta mais reveladora. O que essa voz está tentando impedir que você reconheça em si? A resposta raramente chega pronta, porque a sombra aprendeu a permanecer oculta até mesmo quando está falando. E justamente por permanecer oculta enquanto fala,
A sombra consegue orientar comportamentos que depois parecem inexplicáveis. Você promete que reagirá de outra maneira, mas diante do mesmo ponto emocional, repete a resposta antiga. Decide estabelecer um limite e logo sente uma culpa que o faz voltar atrás. Reconhece que determinado pensamento não é justo, porém continua sendo arrastado por ele. Nesses momentos não falta inteligência nem força de vontade. O que falta é consciência sobre a parte que assumiu o comando. Jung compreendeu que quando um conteúdo inconsciente é ativado, ele pode reduzir temporariamente a liberdade do ego e ocupar sua percepção inteira. Você continua usando seu nome, sua memória e sua capacidade de raciocinar, mas tudo passa a servir à emoção dominante. A mente seleciona apenas os fatos que confirmam a narrativa daquela parte e ignora qualquer elemento que poderia enfraquecê-la. Depois que a intensidade diminui, surge a sensação de ter sido outra pessoa. Na realidade, você esteve identificado com uma dimensão de si que normalmente permanece fora de vista. Esse mecanismo se torna ainda mais poderoso porque a voz interior costuma chegar antes da escolha consciente. Primeiro surge a interpretação. Depois, você acredita ter chegado racionalmente a ela. Primeiro aparece a defesa. Em seguida, a mente constrói argumentos para provar que reagir daquela forma era inevitável. Assim, o pensamento não apenas descreve o que aconteceu, ele reorganiza a realidade para proteger o complexo que o produziu. Quanto menos você percebe esse movimento, mais ele parece destino. Os mesmos conflitos retornam, as mesmas relações despertam as mesmas dores, e a mesma voz termina sempre com a mesma conclusão sobre quem você é. Mas repetição não é prova de verdade. Muitas vezes, é apenas sinal de um conteúdo que ainda não encontrou uma forma consciente de ser compreendido. Integrar a sombra começa quando você suporta permanecer diante da reação, sem obedecê-la imediatamente e sem tentar apagá-la. Em vez de dizer, não deveria sentir isso, você investiga o que esse sentimento está defendendo, exigindo ou revelando. Essa escuta não transforma todo impulso em ordem. Ao contrário, permite separar a mensagem da reação automática. A raiva pode revelar um limite, sem precisar governar suas atitudes. O medo pode mostrar uma ferida, sem decidir seu futuro. A inveja pode apontar um desejo negado, sem justificar qualquer ação. Quando a emoção recebe significado, perde a necessidade de se disfarçar. E nesse instante, a voz já não precisa gritar para ser ouvida, porque algo mais amplo dentro de você finalmente começou a responder. Esse algo mais amplo não aparece quando você vence a voz, mas quando deixa de tratá-la como a única autoridade existente dentro de si. Durante muito tempo, você acreditou que liberdade significava controlar todos os pensamentos, impedir os negativos e manter apenas aqueles que considerava corretos. Essa tentativa, porém, cria outra voz fiscalizando a primeira. Um pensamento surge e outro imediatamente o condena. Depois aparece um terceiro, preocupado com o fato de você ainda não ter conseguido controlar os anteriores. O resultado não é silêncio, mas uma discussão interior cada vez mais sofisticada. Jung propôs um caminho diferente: relacionar-se conscientemente com os conteúdos da psique, sem submissão e sem expulsão. Isso começa quando você permite que o pensamento seja ouvido sem transformá-lo em identidade, verdade ou comando. Há uma diferença profunda entre afirmar "eu sou incapaz" e reconhecer "uma parte de mim está dizendo que sou incapaz". A primeira frase fecha a realidade. A segunda cria espaço para a investigação. Nesse espaço você pode perguntar: quando essa voz aparece, qual emoção a acompanha e o que ela acredita estar protegendo? Aos poucos, o pensamento deixa de ser uma sentença e se torna uma mensagem que pode ser interpretada. Esse movimento exige cuidado, porque a voz tentará recuperar sua autoridade. Ela dirá que observar é perder tempo, que você já conhece a resposta, ou que questioná-la colocará tudo em risco. Mas até essa resistência oferece informação. Toda voz que exige obediência imediata teme aquilo que poderá ser descoberto se você permanecer consciente por mais alguns instantes.
E é nesse intervalo entre o pensamento e a reação que nasce uma forma real de escolha. Você não precisa esperar a mente ficar vazia. Precisa apenas perceber que ela está em movimento. O narrador pode continuar comentando, a persona pode se preocupar com a imagem, e a sombra pode apresentar aquilo que foi negado. A diferença é que nenhuma dessas partes precisa ocupar sozinha o centro da personalidade. Quando são reconhecidas, podem dialogar, em vez de disputar o controle. Para Jung, amadurecer psicologicamente não era construir um ego perfeito, mas desenvolver uma relação mais ampla com tudo o que existe dentro de nós. A consciência cresce ao suportar contradições, sem escolher rapidamente uma parte e silenciar a outra. Nesse processo, a pergunta "quem está falando?" começa a revelar algo ainda mais importante. Quem, dentro de você, é capaz de ouvir todas essas vozes sem se reduzir completamente a nenhuma delas? A resposta não está em encontrar outro personagem escondido atrás dos pensamentos, como se houvesse uma versão secreta de você controlando todas as vozes. Para Jung, o ego consciente é apenas uma parte de uma realidade psíquica muito maior. Ele organiza na experiência, sustenta sua identidade e permite que você diga "eu", mas não representa tudo o que você é. Ao redor dele existem memórias, símbolos, impulsos, contradições e possibilidades que ainda não foram integradas. Jung chamou de self essa totalidade que reúne consciente e inconsciente, sem eliminar as diferenças entre eles. O self não é uma voz superior dando ordens perfeitas, nem uma identidade especial que precisa ser conquistada. Ele se manifesta como uma tendência profunda à integração, fazendo você perceber quando a vida exterior já não corresponde à verdade interior. É por isso que certas inquietações permanecem mesmo quando tudo parece estar em ordem. Algo mais amplo percebe que uma parte essencial foi deixada para trás. O processo de individuação começa quando você deixa de viver apenas segundo a voz mais familiar e passa a escutar a psique inteira. A persona continua sendo útil, mas já não define seu valor. A sombra continua apresentando conflitos, mas deixa de ser tratada como inimiga. Os complexos ainda podem ser ativados, porém você aprende a reconhecê-los antes que transformem uma emoção momentânea em destino. A voz dentro da sua cabeça não desaparece. Ela continuará planejando, comparando, recordando e tentando proteger você com as estratégias que conhece. A verdadeira mudança acontece quando cada pensamento deixa de receber obediência automática. Você pode escutá-lo, compreender sua origem e ainda escolher de outra maneira. Portanto, a resposta para "quem está falando dentro da sua cabeça?" muda a cada instante. Pode ser o medo, a persona, uma ferida antiga, uma expectativa absorvida ou uma parte reprimida tentando retornar. Mas nenhuma dessas vozes isoladamente contém tudo o que você é. Você é também a capacidade de reconhecê-las, confrontá-las e oferecer a cada uma seu devido lugar. Se você chegou até o final, escreva "consciência" nos comentários para marcar este momento. E conte também o que sentiu ao perceber que nem todo pensamento que usa sua voz representa sua verdade. Sua experiência pode ajudar outra pessoa a reconhecer aquilo que ainda não conseguiu nomear. Se este conteúdo trouxe clareza para algo que acontece dentro de você, inscreva-se no canal. Aqui, continuaremos atravessando as partes ocultas da mente não para fugir de quem somos, mas para nos aproximarmos, com coragem e presença, daquilo que sempre esteve esperando para ser reconhecido.